Prefácio, então, do Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens de seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que, num hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito que assina o texto é o Espírito de verdade, que é a mesma nomenclatura da promessa que Jesus faz no Evangelho de João, quando lá entre os capítulos 14 e 16 do Evangelho de João, Jesus diz para a comunidade que conviveu com ele há 2000 anos atrás: ainda tenho muito que vos dizer. Eu tenho muito conteúdo para dizer para vocês, mas vocês não estão prontos, vocês não podem suportar o que eu tenho para dizer para vocês. Mas se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês forem fiéis às minhas palavras, eu rogarei ao Pai e ele vos enviará um outro Consolador. E ele diz que esse Consolador é o Espírito de verdade. E esse Espírito de verdade, ele tem basicamente duas missões: relembrar tudo que Jesus disse, e se é para relembrar porque nós esqueceríamos, né, a humanidade teria esquecido, pelo menos esquecido os princípios basilares e os objetivos básicos da vinda do Cristo nesse planeta, e acrescentaria, apresentaria toda a verdade, porque falaria do próprio Cristo. Seria um espírito, uma voz que vinha do próprio coração do Cristo para restabelecer essas coisas, né? Então, para nós, a revelação desse Consolador, para nós espíritas, é essa falange de espíritos iluminados, essa falange de espíritos que, como o texto diz aqui, né, são espíritos do próprio Cristo, trabalham diretamente com ele, são consideradas virtudes do céu, como um imenso exército, e que recebem ordens do comando do próprio Cristo, e eles receberam a ordem para se espalhar por toda a superfície da terra, e, semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos céus. O Espírito Santo, para o Espiritismo, é esse conjunto de espíritos individualizados, mas que trabalham juntos, ordenados pelo Cristo, e que, através da mediunidade, dessa faculdade mediúnica que alguns homens têm, então a mediunidade não é uma faculdade dos espíritas, a mediunidade é uma faculdade orgânica para as pessoas que têm uma epífise, uma glândula pineal mais desenvolvida, que é a antena espiritual que cada um de nós tem. Algumas pessoas ouvem as vozes, né? E a gente percebe que até nos cultos dos nossos irmãos, ou protestantes, ou católicos, os católicos carismáticos principalmente, nós temos as vozes, né? Nós temos cultos, inclusive, proféticos em algumas religiões, alguns templos, que as pessoas falam em línguas. Então, se elas estão ali sendo intuídas e repetindo ideias, mentalizações, fonemas que estão vindo do transcendente, estão vindo do invisível, estão usando a sua voz, a sua condição humana para expressar uma mensagem, é a mesma coisa com o Espiritismo. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui
é que já no Evangelho segundo o Espiritismo, esse Espírito de verdade avisa que são chegados os tempos, né? Então, essa palavra tempo, a gente precisa conversar um pouquinho mais sobre ela, né?